sentiriam, do que ao testemunho, ao menos quanto ao presente, o resultado negativo das planejadas condenações judiciais de médiuns receitistas, pelo delito de aliviarem desinteressadamente os sofrimentos dos seus semelhantes. Do conúbio, todavia, do clero e das classes vulneradas em sem interesses pecuniários por esse abnegado ministério, não será exagero esperar-se, pelo menos, uma sorrateira campanha de hostilidade aos novos discípulos de Jesus, com o objetivo de lhes arrebatar o pão e, por todas as formas, lhes embaraçar a vida e tolher a liberdade. Apontados como inimigos da ordem e das instituições, tornados suspeitos, sob os mais astuciosos pretextos que, na aparência, nenhuma relação parecerá terem com as nossas convicções religiosas, seremos submetidos a um verdadeiro batismo de fogo, de resto necessário para que, nesse período, que prevemos heroico, de neoespiritualismo, ofereçamos o testemunho inquebrantável da nossa fé e da nossa fidelidade ao Mestre que, em compensação, nos felicitará, como não tem cessado de felicitar-nos, com a sua misericordiosa assistência. Por ele amparados e sustidos em nossa fragilidade, que poderemos temer então da má vontade dos homens e do rancor das tenebrosas potências emboscadas nas sombras do invisível. Nem mesmo quando venham porventura converter-se em realidade, certas ameaças, atualmente apenas esboçadas e que só de passagem aludiremos, de combate material e ostensivo nos deverão entibiar o ânimo. Queremos falar da organização de uma nova milícia que, sob a denominação de integralismo inculcando fins exclusivamente patrióticos, outra coisa não representa que a preparação de hostes, a seu tempo convenientemente dotadas de aparelhamento militar, para a defesa do romanismo, tanto vale dizer, para o ataque, à mão armada, a outros credos que lhes sejam antipáticos. É certo que, ludibriados em sua boa-fé, seduzidos por um programa calculadamente vazado em moldes idealistas, muitos se têm a ele filiado, acreditando por-se ao serviço de uma boa causa, sem atentarem contudo nas suspeitíssimas origens clericais de semelhante movimento. Sinal de que os seus encobertos promotores, sentindo-se irremediavelmente desamparados da assistência divina, buscam mais um ponto de apoio na força material para assegurar-se a perpetuidade do seu evanescente domínio. É indubitável que verão frustradas as suas esperanças, na hora da confusão que, como todos, preveem e da qual imaginam tirar partido, iludidos que, a seu turno, se fazem, acerca da alma generosa dos brasileiros, que jamais se prestaria a instrumento de tais reacionárias manobras. Seria, ou será, consoante os seus cálculos, a luta religiosa levada ao paroxismo dos conflitos armados, em nome e a pretexto de nacionalismo, em tal caso, porém, só podendo definir-se contra o elemento clerical, sobre alienígena, inspirado e dirigido pelo partido político do Vaticano. Sem nenhuma apreensão, portanto, pelos resultados de manobra de tal jaez, mas com o único intuito de denunciar aos nossos incautos patrícios isentos de tutela sectária, é que formulamos estas previsões e advertência. Qualquer que seja, todavia, o rumo que venham a tomar os acontecimentos, nos dias amargos que, no futuro, tudo indica estarem reservados às sociedades humanas, e quaisquer as formas de hostilidade contra nós revestidas, devemos contar com a tremenda e infatigável pressão oculta, que nos cessará de nos rondar os passos e para a qual importa nos conservemos sempre vigilantes e, com igual tenacidade, preparados. Poucos que porventura sejamos a sustentar o embate do espírito das trevas, e a intensidade, a variedade infinita de suas investidas hão de fatalmente determinar, como na parábola do semeador, o abandono e a deserção do maior números, amedrontados uns, seduzidos outros pelas atrações do século, constituiremos o afortunado núcleo de resistência, ela que ao mesmo tempo será de transição entre o velho mundo, em fragoroso desmoronamento,
e as escolhidas gerações formadas de abnegados espíritos, que do alto baixarão a inaugurar na terra o novo Estado social baseado na justiça. Porque é indubitável que é o período de demolição, obra de desagregação e anarquia, sucederá, já o temos dito, o de fecundas reconstruções em todos os setores da atividade humana, a começar do que mais diretamente afeta, por seu imediatismo, a existência dos povos, isto é, a estrutura econômica, em que de resto se observam desde agora tentativas de uma nova orientação, com interferência absorvente do Estado, assumindo este, como na América do Norte, a iniciativa do que se tem próprio e revolucionariamente denominado a economia dirigida. Os moldes clássicos, tornados obsoletos, de produção e distribuição da riqueza serão transformados e substituídos, nas mãos dos governos, por uma ditadura, com restrição cada vez maior da autonomia individual nesse domínio, não sendo desarrazoado prever, com caráter de universalidade, o restabelecimento do primitivo regime das trocas diretas dos produtos, com o abandono progressivo do emprego da ficção moeda, até a sua abolição completa. Pleno regime socialista, sobreposto a um do capitalismo, absorvido nas funções do Estado que, não se limitando a coordenar a troca dos produtos, mas a própria organização e distribuição do trabalho consoante as aptidões e o preparo técnico dos indivíduos, ter-se-á tornado então o único proprietário. E, se acrescentarmos que o conceito cristão, de que não há para o indivíduo verdadeira propriedade senão daquilo que lhe seja pessoalmente intrínseco, aquisições morais e intelectuais, isto é, virtudes e saber, de todas as coisas exteriores, consideradas bens comuns, cabendo-lhe unicamente o usufruto, prevalecerá sobre as falsas noções a tal respeito admitidas. Não será exagerado otimismo profetizar para então a derrota final de Mamon, como entidade emblemática da riqueza material. Assumindo, com efeito, a esse tempo o Estado, em toda a plenitude, as funções tutelares, nelas compreendidos os encargos de instrução da infância e da mocidade, suprimidas, por inúteis, as forças armadas, último reduto da primitiva barbárie, e em seu lugar instituindo o grande exército industrial, em que todos, sem exceção, serão obrigatoriamente inscritos e, consultadas a capacidade e as vocações individuais, induzidos a servir durante 25 anos, dos 21 aos 45, segundo o plano admiravelmente exposto na obra de Edouard Bellamy, a que no anterior capítulo fizemos referência. Desse modo estabelecida a troca de serviços por todas as utilidades indispensáveis à vida, já não haverá lugar para a miséria, de um lado e, do outro, a opulência ociosa e parasitária, a nenhum cidadão, de todas as idades, faltando o necessário, mas nenhum também podendo esquivar-se ao seu coeficiente de trabalho e à cooperação na produção dos bens comuns. E nesse caso terá cessado a razão de ser do dinheiro, com todo o cortejo de malhas que de sua, tantas vezes desonestas, apropriação como de sua abusiva acumulação tem resultado para a humanidade. Compreende-se que tão profunda e radical transformação nos hábitos e na existência das sociedades humanas, acarretando uma equivalente modificação em sua mentalidade, não poderá ser obra de uma ou duas gerações. Antes reclamará, para sua plena realização, um grau de adiantamento moral que, se nos atemos exclusiva ponderação dos fatores psíquicos e biológicos, por assim dizer, visíveis aos testemunhos da história, parecerá inatingível pela humanidade. Para que esta consume, todavia, a sua evolução integral, escassearão porventura a divina providência os meios adequados e frustrar-se-iam desse modo os seus imprescritíveis desígnios. Até agora, é certo que o progresso humano se tem efetuado, e com vertiginosa rapidez nestes últimos tempos, na esfera intelectual, com a apropriação, pela ciência, das forças vivas da natureza, postas ao serviço de suas mais arrojadas ambições,
enquanto o aperfeiçoamento moral, umas vezes estacionário, outras parecendo acusar alarmante recuo, sempre demasiado lento, e já temos visto por que não se tem desenvolvido em linha paralela, como exigiria a lei de equilíbrio e harmonia, que tudo rege na criação. Senhor, entretanto, e dominador dos continentes, dos mares e da própria atmosfera, por que não há de o homem consumar também a maior de todas as conquistas, que é a de sua própria alma? Estará ele irremissivelmente condenado a ser, nesse domínio, o perpétuo e inconsciente joguete das malévolas forças ocultas que o têm subjugado? De modo algum. E, pois que a humanidade, segundo temos aludido, atinge em nossa época o fim de um tormentoso ciclo evolutivo, caracterizado pela mais profunda e generalizada depressão moral que jamais a sua história registrou, não podendo, entretanto, falir aos destinos superiores que lhe tem reservado o Criador, é igualmente certo que não menos profunda e generalizada a reação se há de produzir. Desbravando o caminho pela transformação econômico-social, de que acabamos de falar, nascida não de ideologias abstratas, mas imposta, pela própria força das circunstâncias e da necessidade e, desse modo, retirado ao anticristo, com a derrota de Mamon, o principal esteio do império que tem exercido sobre o mundo a vida humana entrará a ser norteada para objetivos mais altos e enobrecedores que a obsidiante conquista do pão material para a grande massa anônima, ou a acumulação da fortuna pelas minorias utilitaristas. O cultivo da ciência e das artes, posto ao alcance de todos como gozo do espírito, mas sobretudo o apuro nas virtudes, resultante do conhecimento positivo da vida imortal e da razão de ser das existências planetárias, consideradas simples e necessários graus na escala interminável do aperfeiçoamento, que o homem é induzido a percorrer, constituirão os sedutores e fecundos ideais da nova humanidade. Constituída de que elementos? Grande parte, dos mesmos que a compõem atualmente, colhida outra no vasto meio etéreo que envolve o nosso mundo e que não é apenas um repositório de energias vitais e cósmicas, senão principalmente um viveiro imenso de entidades espirituais, prontas a serem transferidas do seu campo normal de atividade para o cenário terrestre em que outrora figuraram e onde baixarão a desempenhar as tarefas que, na consolidação da obra de civilização cristã, nele finalmente implantada, lhes sejam designadas pela sabedoria divina. Neste sentido, como soe acontecer nas grandes épocas de transição, um julgamento, por assim dizer, universal, cujos termos alegóricos, formulados pelo Cristo, se encontram em seu Evangelho, vai ser ou está, provavelmente, sendo proferido no mundo espiritual, e a escolha, dentre os egressos da terra, será feita dos que a ela tenham direito de voltar e dos que hajam de ser relegados a outro ou outros mundos compatíveis com seu endurecimento. Aos primeiros, vítimas principalmente da pressão sobre a sua ignorância exercida pelas forças do mal, não serão empecilho às próprias feições, para se emanciparem das quais, submetidos a novos métodos educativos, inspirados no amor cristão que dominará nas elevadas camadas sociais compostas dos espíritos escolhidos de que falamos e que desempenharão as mais importantes funções no governo e direção dos povos, não lhes faltarão, ao contrário do que atualmente sucede, os mais nobres e estimuladores exemplos. Somente aos mais obstinados e refratários às injunções do bem, cuja presença na terra, então regenerada, traria motivos de perturbação e de desordem, será aplicada a sentença de banimento, que não importará, todavia, em condenação eterna. Exilados em mundos inferiores, aos quais levarão, com a reminiscência intuitiva do que será então para eles o paraíso perdido, que aqui deixaram, os frutos do relativo progresso intelectual no meio terrestre adquirido, prosseguirão ali, nas mais dolorosas condições, verdadeiramente expiatórias, o seu aprendizado de aperfeiçoamento, até que,
Cessada a sua obstinação no mal e consumado o resgate dos passados desvarios, sejam dignos de regressar à primitiva morada. Paralelamente a essa obra de depuração no cenário terrestre, é indubitável que idêntico joelhamento será efetuado nos elementos espirituais constitutivos das falanges obedientes à direção do Anticristo, cujo poder, graças a essa dupla medida, se terá de tal modo reduzido, que se tornará virtualmente inexistente. Será esse então para o nosso mundo o período áureo de sua existência, habitado por uma humanidade pacífica e laboriosa, cujos atos serão invariavelmente regulados pelos princípios da justiça e da fraternidade, culminando naquela adoração espiritual a Deus, de que Jesus falou à samaritana, ter-se-á nele visivelmente instaurado a Jerusalém celeste, simbolicamente descrita pelo vidente de Patmos em seu Apocalipse. E o Cristo, em confirmação da imagem do relâmpago, por ele empregada a propósito da sua segunda vinda, o qual se mostra do Oriente ao Ocidente, reinará em todos os corações. Cessando de ser a esfera de dores que tem sido, habitáculo de calcetas do pecado, a Terra ter-se-á então elevado, na hierarquia planetária, à categoria de mundo de regeneração, afortunada estância possuída pelos mansos, a que o Senhor se referiu no profético Sermão das Bem-aventuranças. Quanto tempo será necessário à consumação dessa gloriosa metamorfose? O milênio, de que nos fala o Apocalipse? Não importa o prazo. Se a lei de evolução, e quem diz evolução, diz aperfeiçoamento, progresso indefinito, é, como todas as leis, expressão viva e inviolável da vontade do Criador e rege a existência de todos os seres que povoam as terras do universo. É indubitável que para nossa humanidade, liberta finalmente de poder das trevas, raiará cedo ou tarde a aurora de sua definitiva redenção. E o Anticristo permanecerá excluído eternamente do divino aprisco. A afirmativa importaria em admitirmos a falência do amor, que é a fonte e a razão suprema da vida universal, desse amor que, único, há de salvar o mundo, que se perde, amor, a cujas inefáveis efusões, fechado em sua insensata rebeldia, se tem o infeliz esquivado por milênios, que assumem as proporções de eternidade, mas em cuja órbita de irresistível atração terminará por ser arrebatado, reduzido e, por último, desmoronado o seu império sobre os homens, graças, da parte destes, à elevada polarização de suas aspirações e atividades, vendo-os, do alto de seu humilhado isolamento, convertidos universalmente ao Cristo, que lhe restará se não inclinar-se ante a excelsa realeza do Divino Mestre e, comovedora imagem do derradeiro Filho pródigo, arrependido, contrito e, a seu turno, redimido, confessar a eterna majestade: Pai, pequei contra ti e contra os meus irmãos. Ora bendita, no quadrante dos tempos sem medida, em que de todos os ângulos do planeta, sem discrepância já daquela voz, pela humanidade tornada em nota de suavíssima harmonia, se elevará perpetuamente o mesmo coro, que acima das montanhas da Judeia outrora reboou, enquanto a estrela guiadora pairava sobre o presépio de Belém. Glória a Deus no mais alto dos céus, paz na terra a todos os seus filhos que a habitam. Glória. Aos 3 de outubro de 1934. Fim.